O livro é Conversando sobre o Luto. Então, o que é o luto? O luto é uma reação esperada quando há o rompimento de um vínculo. E vale lembrar que é o rompimento de um vínculo que seja significativo, ou seja, algo que seja algo ou alguém que seja importante para aquela pessoa que está enlutada. E como diz o livro, o luto é um processo doloroso, porém normal, pelo qual precisamos passar para recomeçar uma nova vida. Ou seja, não dá para fugir do luto. Quando nós temos um vínculo que se rompeu, um vínculo de algo ou alguém significativo, não tem como nós fugirmos desses sentimentos, dessas emoções, dessas sensações que surgem quando a gente perde essa pessoa querida. É importante saber que o luto, ele não vai durar para sempre. No entanto, ele não tem um prazo determinado e eu vou falar sobre isso em outro vídeo com mais detalhes, mas é importante saber que a dor, as lembranças, aquela saudade, ela vai permanecer, mas também vamos falar em outra situação com mais calma. Vamos falar agora sobre as reações que são esperadas num processo de luto. Muita gente pensa que o luto ele é só tristeza, é só chorar, mas não. Ele traz muitas reações, inclusive reações que a gente não conhece como sendo de luto, né? A reação física é uma delas. E a reação física é quando a gente fala de sentir no corpo mesmo. O corpo se manifesta mostrando o que está vivenciando, o que está passando naquele momento. Então, tem várias reações físicas que podem acontecer durante um processo de luto. Respiração curta e falta de ar, a boca seca, dor física, gemidos, tensão muscular é muito comum, menor resistência a enfermidades, hipertensão arterial, alteração do sono é uma das mais comuns, dificuldade para dormir, acordar no meio da noite e não conseguir mais dormir, falta de apetite ou uma compulsão alimentar. Aí, no caso, a perda ou o ganho de peso também é bem comum. E os enlutados falam muito assim que não conseguem fazer nada. Eu estou tão cansado, o meu corpo não consegue reagir a isso. Então é essa reação física que pode também ocorrer num processo de luto. As reações mais comuns são as reações emocionais, que, como diz aqui no livro, pode ser o choque, né, que ocorre principalmente naquele primeiro momento, no momento da notícia, naquela fase inicial do luto. A negação é não conseguir acreditar que aquilo aconteceu. Não é possível que aquilo tenha acontecido. A negação, ela é como se fosse uma proteção para que aquilo não seja verdade, que talvez possa ser reversível, apesar de a pessoa saber que não essa negação não deixa de ser uma proteção para aquele momento que está sendo tão difícil. O desespero de não saber o que fazer naquela situação, o que fazer sem aquela pessoa. A tristeza, claro, né? A sensação de estar perdido, a falta de paz interior, a confusão, a culpa, a falta de esperança, raiva, irritação, euforia, sensação de abandono, vingança, rancor, ressentimento. Eu pretendo fazer outros vídeos falando especificamente sobre esses sentimentos, essas emoções, trazendo mais detalhes, trazendo exemplos, para que quem está passando por isso possa compreender que essas emoções, esses sentimentos precisam ser acolhidos, porque eles são comuns no processo de luto. Algo que elas trazem aqui no livro que também é muito interessante é que os enlutados também comentam sentir inveja daqueles que não estão vivenciando o luto. Então é comum que os enlutados tragam: puxa, por que comigo? Por que eu olho aquela pessoa na rua e vejo ela tão feliz? Isso me dá muita raiva. Eu queria muito estar no lugar dela. Os exemplos do livro são bem interessantes. Por exemplo, pais que perderam um filho e aí passam pela frente de uma escola e veem os pais buscando, levando os filhos. Podem vir vários sentimentos nesse momento, né? Raiva,
inveja, por que, mais uma vez, né, por que comigo, né, se questionar dessa forma. Elas também falam aqui de uma mãe, por exemplo, que perdeu uma filha adolescente e é convidada para uma festa de 15 anos, né, o quanto isso pode trazer sentimentos ruins, dificuldade de lidar com aquilo, e culpa por ter inveja, culpa por ter raiva, por não conseguir ficar feliz diante daquela situação. Também tem reações comportamentais ou cognitivas, e as pessoas se questionam muito: por que será que isso está acontecendo comigo? Será que eu estou ficando doida? Será que eu estou ficando esquecida? Será que a minha memória foi embora? E sim, muitas vezes acontece de a memória sumir. Existe a falta de concentração, a desorientação. Pega o carro para ir para um lugar e acaba em outro. Chega em casa, ao invés de colocar a chave do carro no mesmo lugar que sempre colocava, põe em outro e não acha mais. Não lembra compromissos. Muitos enlutados falam: me esqueço de tudo, como chave, documentos, anotações importantes e compromissos. E isso é muito comum e muito esperado no processo de luto. E isso ocorre também como se fosse uma proteção, porque o luto, ele exige muita energia, ele demanda muita energia. Lidar com aquelas questões corriqueiras do dia a dia passam a ser uma tarefa muito difícil. Então, esquecer, enfim, é como se nós estivéssemos poupando essa energia para vivenciar aquele processo, que é tão doloroso, tão difícil. Também há as reações sociais, que nada mais são do que o conviver com o outro, né? Então, o isolamento social, afastamento das pessoas, amigos, colegas de trabalho, familiares, dificuldade de interagir com o outro e perda de interesse pelo mundo externo. Então, a pessoa não quer nada, às vezes ela quer só ficar quieta no canto, né? Quer ficar deitada no escuro, ela não está, mais uma vez, ela não tem energia para lidar com essas questões sociais, né? Para, de repente, receber uma visita ou para sair de casa. No entanto, também é bem importante a gente falar sobre algumas pessoas que lidam no seu processo de luto de forma contrária. Então, às vezes saem para tomar um café ou vão tomar um chopp com os amigos, e aí, mais uma vez, vem a culpa por estarem fazendo esse movimento, né? E além da culpa, também o julgamento de outras pessoas que talvez digam: nossa, que bom que estás aqui, que bom que tu vieste aqui tomar um chopp, que bom que estás te recuperando, entre aspas, desse luto, né? E a gente sabe que não é assim. Às vezes é a única forma que a pessoa tem de lidar com aquela situação, de lidar com aquela dor, é fazendo esse movimento. E mais uma reação é a reação espiritual. Tem muitos enlutados que perdem a fé, que se questionam, né? Se esse Deus é tão bom, se esse Deus é um cara tão bacana, como é que ele foi fazer isso comigo? Como é que ele foi levar essa pessoa que eu tanto amava? E agora, como é que ele quer que eu acredite que ele realmente está aí, né? Que ele faz as coisas pela vontade dele? E, por outro lado, também tem aquelas pessoas que se aproximam mais da fé, né? Que começam a ter alguma espiritualidade, que encontram um transcendente, que encontram algo que faça sentido para se apoiar naquele momento, né? E isso não é ruim, não é bom, isso simplesmente é necessário naquela hora. Então, quem tem fé e se apega à sua fé, ótimo, né? É mais um auxílio, digamos, né? É mais um pilar que pode sustentar essa dor. E quem perde a sua fé, ok também, né? Não precisa se sentir culpado, não precisa achar que está errado. Isso é um momento, está acontecendo aquilo por algum motivo, né? Então, quando a pessoa compreender que está tudo bem, que ela precisa acolher o que está acontecendo, ela vai se sentir um pouco melhor em relação a isso. E é muito legal o que traz aqui no livro, né? Que é bom lembrar, nenhuma reação é melhor ou pior. Uma pessoa não é mais fraca porque chorou demais, e se chorou pouco não significa que sentiu menos a perda. Cada um tem uma maneira de expressar a dor, e não há sentimentos certos ou errados.
Então, o luto, ele é muito individual. Cada um vai lidar à sua maneira. E aí, aqui, elas trazem assim, lembretes, trazem atenção, né? E a atenção aqui, eu acho que é muito, muito importante. Aceite todos os seus sentimentos para ficar bem consigo mesmo. O que significa isso? Acolha o que você está sentindo. Não se questione, não finja, não guarde para si, né? Compreenda que o que você está passando é a dor mais difícil que alguém pode passar na vida. Então, acolha, sim, seus sentimentos. É para chorar, chore. Se você está com raiva, compreenda que aquilo ali é do processo de luto. Se você está com inveja, né, como nós citamos anteriormente, isso faz parte também do processo de luto e pode aparecer. E muitas outras coisas podem aparecer, não só as que eu coloquei aqui, né? Então, acolha os seus sentimentos. E aí depois aqui, você não está enlouquecendo. Isso é considerado natural.